E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para mais um daqueles vídeos de exercício resolvido. Hoje com um exercício que é particularmente bonitinho. A ideia desse exercício é a gente vai parametrizar um helicoide. Helicoide basicamente é uma espiral. A gente vai criar uma equação que descreve uma espiral em torno de um cilindro. E o plano é a gente mostrar bem detalhado como é essa dedução, de onde veio cada um dos parâmetros que a gente for usar. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bora lá, vamos começar? Vamos começar o problema de hoje, como de costume, com o enunciado. O enunciado diz: dê uma parametrização para a curva formada pelo helicoide, que está em torno do cilindro x² mais y² igual a 1, com z variando de 0 a 6, partindo do ponto 1, 0, 0 e dando 3 voltas completas até o ponto 1, 0, 6, como ilustra a figura. E aqui a gente tem a nossa figura, aqui está o cilindro em azul claro, tem uma curva, essa curva é o helicoide é essa espiral que está girando em torno do cilindro. Ela começa no ponto x1, y0, z0, dá 3 voltas completas e termina aqui no ponto x1, y0, z6. Vamos encontrar uma equação paramétrica para isso. Para resolver esse exercício a gente precisa saber, primeira coisa, o que é uma parametrização, já que a gente precisa fazer uma. A parametrização de uma curva, a ideia é, se você tem uma curva, e uma curva é um objeto de uma dimensão, pode ser uma linha, pode ser uma circunferência, pode ser uma parábola, pode ser o próprio helicoide que a gente está lidando. A gente vai tentar descrever ela como sendo um sistema de equações onde x, y e z dependem de um único parâmetro t. Esse parâmetro é que dá origem ao nome paramétrica. Fisicamente seria como se você tem algum movimento que acontece em 2 dimensões ou em 3 dimensões, você descreve separado como é o movimento de x em função do tempo, de y em função do tempo e de z em função do tempo. Esse conjunto com as 3 equações que descrevem cada coordenada em função do parâmetro t é a sua parametrização. Para a parametrização ser boa, matematicamente a gente diz que todos os t's que estão no intervalo de a até b, quando você jogar no sistema, dão um ponto da curva, e todo ponto da curva vai existir algum t que você consegue resolver o sistema e determinar o t onde ele estava lá. Essa é a definição matemática, mas a definição física pensando em cada coordenada em função do tempo é mais fácil de entender e ela funciona certo em 100% dos casos. Outra coisa, a gente tem que saber os valores notáveis de que cosseno de 0 vale 1, seno de 0 vale 0. A relação fundamental da trigonometria, de que cosseno quadrado mais seno quadrado vai dar sempre 1, independente do ângulo que a gente pegue. E um outro fato de trigonometria. Tanto a função seno quanto a função cosseno, elas são 2π periódicas. Quer dizer que elas repetem a cada 2π. E uma última coisa técnica, toda curva parametrizável sempre admite mais de uma parametrização possível. Então a resposta que a gente vai encontrar não necessariamente é a única. Pode ser que você tenha pausado o vídeo no começo, tentado fazer, está assistindo agora para conferir. Pode ser que seu resultado não bata com o meu, mas ainda assim seja correto. A gente vai mostrar uma parametrização, não todas as possíveis, porque são infinitas e não existe memória infinita no YouTube para armazenar todas as opções. Vamos resolver o problema então, vamos achar a parametrização. A gente precisa de 3 equações, x, y e z, todas em função de um parâmetro t, que descreva esta curva. Uma coisa que a gente pode começar é pensar no cilindro e depois partir do cilindro para pensar só nessa linha que está em torno dele. O cilindro ele tem a equação x² mais y² igual a 1. Então, como os parâmetros x, y, z em função do tempo estão no cilindro, x² mais y², quando a gente põe na função da variável t, vão respeitar essa propriedade de estar no cilindro. X de t² mais y de t² vão valer 1, que é a equação do cilindro. Isso já dá 2 ideias logo de cara. A gente poderia ter que o x fosse o cosseno e y seno, ou que o x fosse seno e o y fosse cosseno. São 2 parametrizações possíveis. Mas será que alguma delas é melhor? Um jeito de definir isso. O enunciado fala que a curva começa no ponto 1, 0, 0. Se a gente for começar a contar o t a partir do zero, então é importante que x no zero vale a 1, y no zero vale a 0. Então vamos testar. Se a gente fosse começar com x cosseno e y seno, trocando o t por 0, cosseno 0 vale 1, seno 0 vale 0, x vale 1, y vale 0, que é o que o enunciado queria. Se a gente usasse seno e cosseno para x e y, quando troca o t por 0, seno de 0 vale 0 e cosseno de 0 vale 1, então aí a gente estaria no ponto 0, 1 para começar. E fica mais fácil a gente usar cosseno para x, seno para y. Bom, agora a gente tem que pensar na coordenada z. A gente quer que a nossa espiral suba com velocidade constante. Uma coisa que faz sentido seria pegar z igual a t. No entanto, se a gente fizesse isso, quando você dá 3 voltas completas no eixo x, você faria o t andar a 6π, já que é 2π para cada volta. Se z for igual a t, z subiria a 6π. Isso não dá certo, porque a altura do cilindro é 6.
Então a gente poderia usar z como sendo alfa vezes t, alguma constante que a gente multiplique para ajustar essa altura. A cada 2π que a gente anda em t, como ele vai dar 3 voltas, chegar em 6 de altura, a ideia é que cada uma volta ele suba 2 de altura. Se a gente trocasse t por 2π, a altura final deveria ser 2, para que a gente conseguisse em uma volta subir 2 unidades. Vamos pegar a nossa equação que a gente propôs e fazer esse ajuste. Vamos trocar z por 2 e t por 2π. Quando a gente substitui, a gente consegue achar o valor de alfa. Passando 2π dividindo, alfa vai ser 1 sobre π. T sobre π é uma parametrização que faz sentido para a variável z. E como a gente já tinha o x e o y, agora que a gente determinou o z, a gente tem todas as coordenadas. Temos a nossa parametrização. Uma parametrização possível é x vale cosseno de t, y vale seno de t, z vale t sobre π. E o nosso t, como a gente decidiu começar no zero, e ele vai dar 3 voltas, e esse seno e cosseno, eles dão uma volta a cada 2π, em 3 voltas são 6π. Tá feita a nossa parametrização. Vamos dar um destaque maior ainda, e ficar feliz. Nesse exemplo a gente pode ir além. A gente pode usar tecnologia para mostrar que a gente realmente está certo. Aqui está o nosso software gráfico que a gente costuma usar sempre. A ideia para a gente fazer aqui é, aqui eu programei para ele fazer uma animação, usando em 3D, a nossa parametrização, cosseno, seno, t sobre π. A diferença é que o software usa a em vez de t. E vou rodar a animação para mostrar o que ele faz. Para mostrar que isso é realmente o cilindro, eu mandei depois ele fazer uma segunda animação, onde ele pega isso e sobrepõe com o desenho do cilindro. É o mesmo comando do anterior, no entanto com uma sobreposição sobre o desenho do cilindro original. Quando a gente manda ele rodar, ele faz exatamente o que ele deveria fazer, ele parametriza perfeitamente o cilindro em função do tempo. E é isso, essa foi a parametrização, a animaçãozinha do software dá um charme especial para mostrar que realmente o que a gente programou, o que a gente calculou, funciona, ele realmente faz a parametrização perfeita da curva que a gente queria. Espero que vocês tenham gostado e lembrar vocês, como de costume, que se vocês quiserem fazer pedidos, sugestões, críticas, observações, comentários, fica à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se vocês preferirem um contato mais direto, ó, estão passando aqui meus contatos diretos. Agradeço muito vocês por terem me assistido até aqui, espero poder ver vocês no futuro. Até a próxima, pessoal. Obrigado.